Olá pessoal, tudo bem com você? Olha só, por que é que quem carrega traumas e feridas, ele não consegue entender sobre a inveja, e aí ele vive ganhando e perdendo, e ele desconhece a respeito desse sentimento, que a Bíblia fala para você que é pior do que uma feitiçaria. Então tem pessoas que não creem em feitiçaria, e desconhece a razão e o sentido da inveja, que nasce na comparação, na competição, mas ele não sabe como funciona. Então Deus explica para você que é como um esterco dentro do próprio invejoso. Porque o pior da inveja não é para aquele que é invejado, e sim para o próprio invejoso. Porque na comparação e na competição, ele sente uma sensação de satisfação naquilo que ele não deveria ter. E ele não entende a razão do que é que ele sente. Então ele justifica o que sente para dar razão àquilo que ele sente. Ele justifica o próprio sentimento, ele não acredita que é assim. Então é como um imã. A inveja dentro de uma pessoa é como um excesso de traumas, uma carência, uma ausência de sentimentos bons. Então Deus explica que vai agir dentro dele como um esterco. Ele vai ficar remoendo no próprio sentimento, na própria palavra mal proferida da boca dele, e ele não vai conseguir entender e nem saber. Entende o que Deus explica? Então, por que é que a Bíblia diz que a inveja é pior do que feitiçaria? É sobre isso que eu quero que você entenda. Porque é que feitiço nenhum, ele tem o poder de impactar na minha vida. Ele não tem esse poder de bater em mim. Então, a inveja, se eu carrego traumas e feridas, eu não tenho como me proteger da inveja. É isso que a Bíblia explica. Se a pessoa não busca saber como funciona essa inversão de sentimentos, de valores, ele não vai conseguir deter. Ele não vai conseguir saber que sentimento é esse. Então, por isso é pior do que feitiçaria. Entende? É muito pior do que feitiçaria, porque uma pessoa ela não consegue não se comparar, ela não consegue não se indignar com a comparação, porque o invejoso ele pensa assim: por que é que ele tem e eu não? É assim que ele pensa. Por que é que ele consegue ter e eu não? Ou o que é que ele tem que eu não consigo ter? O que é que essa pessoa sabe que eu não sei? Então ele quer entender sem saber. E aí ele não vai conseguir aprender porque ele repele. O sentimento vai repelir. Então, se uma pessoa ela já tem dificuldade de se alegrar com a alegria do outro, que isso é algo espiritual, a Bíblia ensina, ela carrega um sentimento, um trauma, uma frustração dentro dela. Então ela vai sentir a alegria no desprazer, no descontentamento daquela pessoa que ela tem inveja. Ela vai sentir isso naturalmente. Se ela sente inveja por alguém, na hora que ela souber que aquela pessoa quebrou a cara, se frustrou, ela vai se alegrar. Ela vai comemorar. Ela vai atrair para a vida dela inconscientemente um tipo de problema parecido, ela vai viver, porque é algo espiritual. O sentimento, você é como um imã, então você tem que entender como funciona isso. E onde Deus explica isso a respeito, um estudo profundo desse sentimento da inveja, que uma pessoa que ela sente inveja do outro é porque ela já se compara. Então, se ela se compara, ela quer entender. Por que é que ela vende mais do que eu? Por que é que ela sabe mais do que eu? Por que é que ela consegue mais que eu? Ela não entende. Então ela vai querer entender. E por ela não conseguir, porque os traumas vai sugar a energia boa da pessoa, o sentimento bom. Então a pessoa que carrega traumas, ela já foi repreendida. Ela vive uma lacuna, ela não entende nada do que ela vive.
Deus explica isso, que ela não entende e ela ignora. Então, ela vai sofrer, é como um choque anafilático. Entende o que acontece? É como um choque anafilático que essa pessoa vai sofrer se ela continua lidando com a própria pessoa que ela tem inveja. Então, um exemplo, eu já vi uma mulher dizer pra mim que quando ela via criança, ela ouvia a voz quando via criança porque não conseguia ter filho. Então, se eu não consigo ter filho, se eu não tenho filho, por que ela tem? Mata a criança. Tira a vida dessa criança. Então, quem dizia isso para ela? O próprio inimigo. A inveja é um inimigo. Então, é um sentimento. A pessoa tem que entender como é que acontece isso. Como é que eu sinto isso? Então, Deus explica, não tem como reter. Tem como se proteger com oração, com gratidão e com conhecimento. Então, tem pessoas que não buscam conhecimento. E ela vai dizer, que culpa eu tenho do que eu sinto? Então, Deus explica que vai ser como um esterco dentro dessa pessoa. E aí, Deus explica também que o júbilo não tem durabilidade em uma pessoa que ela carrega a inveja. A pessoa, se ela for hipócrita, mentirosa, invejosa, ela vai sofrer no prazer do outro. E ela vai sentir alegria no desprazer do outro. E ela não sabe como funciona isso. Porque ela alimenta ignorar os traumas, as percas e as frustrações. E onde Deus explica isso para que você entenda? Veja bem, quando uma pessoa ela sente muita inveja, ela quer entender a razão, por que é que ela não vende. Eu já vi uma pessoa ir para o feiticeiro, acabar com outra pessoa, porque ela disse, o meu movimento caiu, eu parei de vender, eu não estou vendendo bem, depois que essa pessoa está aqui vendendo. Quer dizer, ela não entende sobre o magnetismo emocional, sentimental. Ela não sabe como funciona. Então, ela quer entender, eu não estou vendendo porque essa pessoa está vendendo. Se ela não tivesse aí, eu estaria vendendo. Entende? Então, quer dizer, quando eu vi a pessoa, por que você está fazendo feitiço para acabar com essa pessoa? Por que você quer acabar com o movimento dessa pessoa? O que ela lhe fez? Não, porque eu preciso tirar a pessoa daí. Eu preciso tirar essa pessoa do meu caminho. É ela que está me atrapalhando. Eu só não tenho porque ela está ali. Essa é a visão de uma pessoa que ela carrega um sentimento cronificado. Uma barreira que ela não entende sobre a emoção, o sentimento e as coisas espirituais. Entende? Então Deus explica isso. Que em Jó 5:20 Deus dá uma aula para você a respeito desse sentimento. Por que é pior do que feitiçaria? Eu não tenho medo de feitiçaria, mas da inveja eu me protejo bastante. Porque eu sei como é que funciona. Então, se eu não limpo o meu coração, se o meu coração não é blindado, se eu não tenho conhecimento, e se eu não preencho a minha alma, quer dizer, eu fico vulnerável, eu fico à toa. E aí, se eu me alegrar na desgraça dos outros, na perca do outro, mais cedo ou mais tarde eu vou viver a mesma consequência, porque eu atraí para minha vida. Entende o que Deus está explicando? Eu chamei para minha vida. Então, é impossível uma pessoa falar mal das outras pessoas para ela dizer eu creio em Deus. Ela não crê em Deus. Ela justifica a razão da fala dela. Ela nem sabe por que ela fala mal. Ela nem sabe por que ela se compara. Ela nem sabe por que ela vive ganhando e perdendo. Então ela ignora. Ela prefere, ela decide não crer. Porque ela não quer entender, ela não quer mudar, ela não quer saber. Então é uma pessoa que está vulnerável. Entende? É como uma onda sem destino. Ela está vivendo uma pessoa sem destino. Porque ela não sabe como funciona isso. Então ela vai sentir raiva na alegria dos outros. Mas ela vai sentir prazer e alegria no desprazer daquela pessoa que ela sente inveja. Não é de todas. Ela vai sentir, então se ela caminha com alguém sabendo que ela sente inveja pelaquela pessoa, ela só vai caminhar realmente com aquela pessoa se ela vê que tem alguma vantagem. Senão, ela não vai conseguir caminhar.
Porque ela sabe que ela se compara com aquela pessoa. Entende o que Deus explica? Então, se ela sabe que ela se compara e ela não consegue passar da pessoa, se ela não consegue, ela tá lidando e falando mal daquela pessoa e desfazendo da pessoa porque ela vê algum benefício, ela vê uma vantagem, senão ela já tinha se afastado. Senão ela já tinha se afastado. Então, uma pessoa, quando ela vê que não tem mais nada a perder, não tem mais nada para sugar de alguém, o que é que ela vai fazer? Quando ela sabe que ela não consegue mais manipular aquela pessoa, o que é que ela vai fazer? Ela vai jogar todo mundo contra aquela pessoa. Entende? Então, primeiro ela vai dizer, se eu fosse você, eu não fazia isso, fulano. Uma pessoa que ela tem inveja, ela vai dizer, se eu fosse você, eu não fazia isso. Mas se a pessoa for fazer, ela vai começar a falar para as outras pessoas, jogar as outras pessoas contra aquela pessoa. Ela vai fazer a patotinha, ela vai fazer a fofoca, ela vai buscar o que é que ela pode, como é que ela pode destruir essa pessoa, tirar essa pessoa do caminho dela. Porque ela sabe o que ela está fazendo. Se ela não consegue ter benefício com aquela pessoa, ela vai tentar destruir. Ela vai tentar passar por cima. Ela passa por cima. O que é que ela tem? Um segredo, eu vou contar. Eu vou dizer para aquela pessoa que ela não quer que ela saiba. Aquela pessoa, é ela que ela vai procurar. Ela vai tentar fazer amizade com um intrigado daquela pessoa, entende? Porque ela está defendendo o sentimento dela. A sensação que ela vive, que ela vibra, ela não sabe. Então ela só consegue lidar com a pessoa se ela estiver vendo uma vantagem. Se não, ela vai recuar. Mas antes dela recuar, ela vai fazer a muqueca dela, entendeu? Você não quis ir por mim, não quis me ouvir, então ela vai jogar aquilo que ela sabe, aquilo que ela sente. Como é que ela vai defender aquela emoção dela? Como é que ela vai defender? Então a inveja é muito terrível por conta disso. Porque o próprio invejoso, ele quer entender a razão e o sentido por que é que ele sente. Então, por ele não saber o que ele sente, ele vai dizer, eu só tô querendo fazer isso é por meu bem. Porque eu não tô vendendo porque o fulano tá tomando meus clientes. Porque ele não gosta de mim. Ele tá dizendo que é o outro que não gosta. É o outro que tira dele. Ele não tem porque o outro tem. Ele não tem porque o outro tem. Essa é a mentalidade e a emoção de uma pessoa que ela carrega a insatisfação, os traumas e as feridas dentro dela. E onde Deus explica isso para que você entenda? Em Jó 25, Deus explica, o júbilo dos ímpios é breve. A alegria é momentânea. A alegria dos hipócritas é momentânea. Ainda que a sua altivez suba até o céu e a sua cabeça chegue até as nuvens, contudo, como seu próprio esterco perecerá para sempre. Veja como ele vai ruminar no próprio sentimento. Ele vai perecer como um esterco dentro dele para sempre. É o que eu expliquei aqui para você. E os que viam dirão, onde está? Você já conheceu alguém que diz assim, ei, quem te viu, quem te vê, fulano? Quem te viu, quem te vê. Porque ele sempre está comparando todo mundo. Quando uma pessoa ela faz você se comparar com alguém, é porque ela já se compara. Quando alguém chega para você e faz você se comparar com alguém, é porque ele se compara, mas ele nega. Então, geralmente, alguém pode chegar para você e dizer assim, você percebeu que fulano, quando estava com você, ele nunca lhe deu isso, mas deu àquela mulher. Ele nunca fez isso por você, mas faz pelaquela pessoa. Ele está fazendo isso porque ele já se compara. E ele não sabe fazer outra coisa a não ser comparar as pessoas, uma com as outras. Então, é esse tipo de pessoa que tem a vida travada. É justamente esse tipo de pessoa que vive ganhando e perdendo. É justamente esse tipo de pessoa que vive um trauma, uma ferida na alma. É justamente esse tipo de pessoa que se ela lidar com uma pessoa que ela sente a inveja, ela só tá lidando porque ela tira um benefício, uma vantagem, senão ela já tinha aberto mão, porque ela se compara com aquela pessoa. Mas se ela tá vendo que tá por cima, que tá sugando, então ela vai se submeter a caminhar junto com a pessoa. Entende o que Deus explica?
Então quem tem que se ligar, quem tem que aprender, quem tem que buscar, se proteger, para que Deus abra o seu olho e você veja realmente quem tem uma inveja de você. No final eu vou explicar para você um detalhe para que você pegue melhor sobre a inveja. Os que viam dirão, onde estás? Como um sonho voará e não será achado e será afugentado, como uma visão da noite. O olho que já viu jamais o verá, nem o seu lugar o verá mais. Os seus filhos procurarão agradar os pobres de espírito. Uma pessoa que ela carrega traumas e feridas, as outras pessoas se cansam de querer agradar, porque ele nunca está satisfeito com nada. Os seus filhos procuram agradar os seus pobres, e as suas mãos restituirão os seus bens, e os seus ossos estão cheios de vigor, a sua mocidade, mas este se deitará com ele no pó. A inveja, ela trava a vida do outro. Entende? Porque quando você conhece uma pessoa que ela é muito ciumenta, ela tá dando razão ao sentimento dela e dizendo que é protegendo, porque ela tá querendo proteger. Ela tem o ciúme como amor, mas na verdade é o medo que domina essa pessoa. Então ela tem medo de perder. Não é amor, ela tem controle pelo outro. Entende? Então os ossos estão cheios de vigor e a sua cidade, mas este está deitado com ele até o pó. Ainda que o mal seja doce com ele na boca, e ele o esconda debaixo da língua, você percebe que uma pessoa é invejosa pelo que ela fala, e o guarde, e não o deixe, antes o retenha no seu paladar, contudo a sua comida se mudará nas suas entranhas. Quer dizer, o que Deus está explicando aqui? Quando você conhece alguém que ela muda o sentido, é a mesma coisa, mas de um ela ignora, de outro não. De um ela dá razão, de outro não, é a mesma coisa. Por exemplo, uma pessoa que ela paga a faxina, como eu já ouvi dizer, eu vou dar um caso aqui para que você entenda. Uma pessoa que ela não trabalha, mas ela paga a faxina da casa dela, e aí a pessoa diz, ela paga porque o marido paga a faxina para ela porque ela tem problema de saúde, problema nos ossos, né? Mas quando ela paga a faxina para ela, o marido vai dizer, você paga porque você é preguiçosa. Entende o que Deus está explicando? O mesmo motivo, o que domina a razão, o sentimento. Entende o que Deus está explicando? O sentimento é quem vai dar razão àquela opinião dele, a sugestão dele, é a mesma coisa. Mas ele está falando mal de você, mas da outra pessoa ele está dando razão. Tudo que ele fala é pelo motivo dele. Ele não se põe no lugar do outro. Quem guarda traumas e feridas e não busca Deus, não sabe perdoar, não consegue perdoar, não busca tratamento, não busca ajuda, ela não vai conseguir se pôr no lugar do outro. Então ela vai sofrer um risco muito grande de sentir a inveja do mal alheio e atrair o mal para a vida dela. E ela continuar um ciclo repetitivo. Ela atraiu, ela sentiu alegria na insatisfação. Então, quem fala mal, é isso que Deus está explicando aqui, né? E guarda e não deixa, antes ele retém no seu paladar, contudo a sua comida se mudará nas suas entranhas. Fel de áspide será interiormente. Engoliu riquezas, porém vomitá-las. Do seu ventre Deus as lançará, veneno de áspides sorverá. É uma pessoa que ela não entende nada das coisas espirituais. Uma pessoa que ela não busca esse tipo de conhecimento. E ela não crê que é assim. A língua de veneno o matará. O invejoso, ele acredita causar inveja na vida dos outros. Ele gosta de causar inveja na vida dos outros. Ele gosta. Porque ele não sabe o que ele está atraindo para a vida dele.
porque ele já precisa viver mostrando, contando papo, entendeu? Ele quer se ver melhor, ele quer se sentir melhor, mas ele não sabe como funciona isso. Então, quem gosta de falar demais da sua própria vida, tá muito vulnerável. E quem carrega traumas, também. Então, a língua de víbora o matará. Não verás as correntes e os rios e os ribeiros de mel e de manteiga. Restituirá o seu trabalho e não engolerá. Restituirá o trabalho e não ele não vai conseguir jubilar, ter coisas, sentir coisas boas, usufruir bem de nada dele. Se ele é corrupto, se ele não quer saber, se ele não crê na cura interior. Olha o que Deus explica aqui. Restituirá o seu trabalho e não o engolerá, conforme ao poder de sua mudança, e não soltará de gozo. Portanto, oprimiu e desamparou os pobres e roubou a casa que não edificou. Falou mal das próprias pessoas que ele andou, que ele caminha. Entende o que Deus está explicando? Se aproveita da pessoa e fala mal dela, vai viver ganhando e perdendo. Não tem pra onde. Você tá fazendo bem uma pessoa e ela tá desfazendo de você, ela vai perder. O que ela sente, ela não sabe que ela atrai aquilo que ela sente. Então, quem gosta de falar mal, ele vai entender a vida dele? Ele não vai entender. Ele já é frustrado e traumatizado porque a vida dele é travada. Porque a vida dele não sai do lugar. Porque ele não tem esperança. Porque ele já desopila da forma errada. Já se renova no erro. Entende o que Deus está explicando? Porquanto oprime e desamparou os pobres e roubou a casa que não edificou. Portanto, não sentiu sossego. Não tem sossego uma pessoa dessa. No seu ventre. Nada salvará das coisas porque ele deseja. Nada salvará das coisas porque ele desejadas. Nada lhe sobejará do que coma. Por isso, as suas riquezas não durarão. Então, aí está explicado a razão do que eu expliquei para você. Aquela pessoa que ela é mal-humorada, que ela tá falando mal, que ela tá na malícia com as pessoas, só se dando com interesse e com vantagem, ela nunca vai entender a razão da fala. Ela nunca vai saber por que é que ela já é traumatizada, por que é que ela carrega excesso de medo, por que é que ela é uma pessoa tão ferida, maltratada ou desprezada. Ela não vai saber, porque ela já alimenta a alma com a fala. Entende o que Deus está explicando? Então, a alegria dele é muito rasa, muito momentânea, porque ele é uma pessoa hipócrita ao extremo. E ele não quer ouvir quem ele é. Se você for dizer que ele é assim, ele não vai concordar. Ele não vai querer mudar. Ele não vai querer saber, porque ele vai dar razão ao sentido de vida que ele já vive. E é por isso que eu estou contando esse caso para você. Quando eu vi uma pessoa na feitiçaria e perguntei à pessoa, por que você está fazendo? Não faça isso. Eu disse para a pessoa, né? Estava andando na casa da pessoa, fazendo feitiço para acabar com o movimento de uma pessoa. Não faça isso, fulano. Por que você está fazendo? Porque o meu movimento acabou, eu não estou ganhando por conta dele. Mas ele vende a mesma coisa que você? Não. Ele não vende a mesma coisa que eu. Mas se a pessoa está comprando o que ele tem para vender, a pessoa não tem o dinheiro para comprar o meu. Essa era a mentalidade dele. Se eu não tiro ele do meu caminho, ele está acabando com o meu movimento, com as minhas vendas. Essa é a mentalidade do invejoso. Então ele não quer saber por que ele não tem. Ele quer saber porque o outro tem. Então ele vai justificar. Ele não vai ruminar, ele não vai pensar da forma correta. Então eu não tenho porque ele tem. Se ele não tivesse, eu tinha.
Se ele sair, se ele não vende a mesma coisa que você, mas olha a justificativa que ele vai dar. Ele não vende a mesma coisa, mas se a pessoa comprou o dele, não tem mais dinheiro para comprar a mim. Ele está justificando porque ele não consegue ver o outro bem. Ele não consegue, ele quer entender por que é que ele tem e eu não tenho, por que é que ele vende e eu não vendo, por que é que ele sabe e eu não sei. É na comparação e na competição que vai nascer a inveja. É isso que vai acontecer. Então um dia eu disse assim para uma colega minha que eu tinha pago um cartão muito alto. Então eu estava comentando quanto eu tinha pago de fatura. Né? Então, ali eu já estava caminhando com o Espírito Santo, estava buscando conhecimento, eu fui e disse. Ali Deus me mostrou a inveja que a pessoa carregava. Porque quando eu falei quanto eu pagava de cartão, ela disse, o seu cartão não baixa não? A pessoa que tem inveja de você, ela não acredita em você. Ela acha que você faz o mesmo que ela. Tá contando papo, tá mentindo, tá querendo se engrandecer em cima dela. Então, na época, eu disse assim, eu paguei 10 mil de cartão esse mês. A pessoa disse, não baixa não o seu cartão? Quer dizer, ela estava querendo dizer que eu estava mentindo. Que eu não tinha pago 10 mil de fatura de cartão. E ali o Espírito Santo me revelou, veja que ela observa tudo, como é que se ela pensa, se não baixa, quer dizer, outros momentos eu já tinha comentado que eu pagava faturas altas. Então, se ela falou, porque ela lembrou. Poxa, a fatura dela nunca baixa. Pagou 10 mil de cartão. É uma mentirosa. Na mente, na emoção da pessoa. Ela não vai acreditar em você. O invejoso que anda com você, ele não vai conseguir lhe apoiar, ele também não vai acreditar em você. E por que ele caminha com você? Por que ele ignora? Entende? Porque ele vê algum benefício e alguma vantagem andando com você. Por isso é que ele não se afasta. Mas ele não acredita, ele não concorda, ele vai desfazer, ele vai desmotivar. O sentimento é quem domina ele. Entende? Ele vive só se aproveitando de você, o invejoso. Porque ele não quer saber a razão do porquê ele perde. E aí ele vai acumulando as frustrações. Vai acumulando. E ele vai ficando mais irado, mais nervoso, mais indignado. E ele não quer saber a razão. Então, o que é que Deus explica ali para você? Nessa leitura toda que eu dei para você, Deus explicando que ele vai, é como um esterco, ele vai se alimentar do próprio esterco. Porque ele está defendendo o sentimento ruim que ele sente. Ele não está vendo essa lacuna, essa barreira, que ele não consegue ter alegria com a sua prosperidade, com as suas coisas boas. Então, por ele não conseguir, ele quer entender ele. Por que é que eu não tenho? Por que é que eu não consigo? Por que é que ela sabe e eu não sei? Então, por isso eu lhe contei esse caso dessa pessoa que andava no feiticeiro para acabar com a outra. Eu perguntei por quê. Por quê? E a pessoa respondeu. Porque é por conta dele que eu não vendo. Mas ele vende a mesma coisa que você? Não, mas se a pessoa só tem um dinheiro e comprar ele, não vai comprar a mim. Essa é a mentalidade. Então, se as coisas estão ruins para ele, ele quer justificar. E por ele querer justificar e dar razão, ele vai querer acabar com alguém, que ele dizer que ele é o responsável. A visão dele tá vendo a pessoa vendendo. Ele tá vendo a pessoa prosperando. Então, ele vai fazer de tudo para tirar a pessoa do emprego, tirar o movimento da pessoa. Ele quer entender a razão dele, o sentimento dele. Então, ele não é convencido por ele é convencido da visão. A razão é ele, o motivo é ele, então é ele que eu tenho que tirar da minha vida, dos meus caminhos, é por conta dele que eu não tenho. E ele não quer entender. Entende? Então, você vai perceber na fala. Quando você fala com uma pessoa uma coisa boa, ela vai desdenhar, ela vai desfazer, porque ela não consegue sentir, entende? Então aí é o momento de você ver que já deu no que tinha de dar. A amizade já deu no que tinha de dar com aquela pessoa, porque ela não vai mudar. Por mais que ela veja, ela vai dizer, eu tenho culpa de sentir? Eu não tenho culpa de sentir, entende? E se você dizer, rapaz, você tá com inveja de mim? Eu? O que é que você tem que eu não tenho?
Você tem tudo. Se você tem, eu também tenho, querida. É assim a mentalidade da pessoa. Ela não vai dar a mão à palmatória. Então, se tá caminhando junto, porque tem um interesse, porque tem uma vantagem, porque a pessoa já percebeu que sente a inveja. Ela já percebeu, mas ela não quer desfazer, ela não quer perder, porque ela tira algum benefício de você. Por isso tá ali. Tá ali, com medo do veneno. Entende? Então eu peço para você que deixe o seu like e compartilhe esse vídeo na vida de alguém que você queira ajudar e fazer o bem. E até o próximo vídeo.